Vamos seguir falando sobre a vacinação de crianças. Depois do anúncio oficial hoje do Ministério da Saúde, tem entrevista importante aqui no Expresso desta quarta-feira. Tenho o prazer de conversar ao vivo a partir de agora com a microbiologista doutora Natália Pasternak, que mais uma vez nos dá o privilégio de participar ao vivo da programação da CNN, nos ajudando a entender aí vários assuntos importantes da pandemia e de saúde pública aqui no país. Doutora, bem-vinda, boa noite. Obrigada pelo convite. Um feliz ano novo. É verdade, doutora. Primeira vez que a gente se fala em 2022. Um ótimo ano novo para você também. Doutora, não dá para começar diferente. Eu preciso começar te perguntando sobre a decisão do Ministério da Saúde, sobre a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Hoje a gente teve o anúncio feito por parte ali pelo próprio ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, doutor Marcelo Queiroga, que é médico, que em alguns momentos falou sobre reações adversas de vacina, deixou ali algumas informações confusas, inclusive para os pais das crianças. Qual que é a sua avaliação sobre o anúncio que foi feito hoje, doutora, inclusive com o recuo do governo em relação a pedir prescrição médica para fazer vacinação de crianças? Bom, vamos por partes. A questão da prescrição médica, ainda bem que recuou, era de se esperar que recuasse, não seria respeitado de qualquer jeito. Os estados, através do CONAS, já tinham se manifestado falando que não iam exigir prescrição coisa nenhuma e que não tem que exigir mesmo. A gente não exige prescrição médica para nenhuma vacina infantil, porque que para essa seria diferente. Uma vacina que, assim como todas as outras vacinas do calendário vacinal, foi aprovada pela Anvisa, nossa agência regulatória. Então, por que o tratamento diferencial e um tratamento ainda que ia problematizar, burocratizar e elitizar a vacinação? Porque a gente sabe muito bem que é muito mais fácil conseguir receita médica nas classes mais ricas. Então, a prescrição médica, além de burocratizar, ia dar uma elitizada na vacina. A maneira como foi feita toda a questão da consulta pública e da vacinação infantil é muito triste para o Brasil, para um país que tem um histórico tão bonito de vacinação como a gente. É a primeira vez na história do nosso PNI, do nosso Programa Nacional de Imunizações, que está aí sendo sucateado por esse governo, que a gente tem uma geração deliberada de medo e de dúvida que vem institucional, que vem pelo governo federal, que vem pelo Ministério da Saúde. É um absurdo que o Ministério da Saúde tenha dado plataforma, tenha dado um megafone na mão do movimento antivacinas, um movimento que nunca teve força no Brasil. Então, qual é o intuito disso? Criar um movimento no Brasil que nunca foi grande aqui, que nunca foi forte, porque o Brasil é um país que sempre teve uma tradição tão bonita de vacinação, uma confiança tão grande dos brasileiros nos processos de vacinação como um todo, não só na Covid-19. Então, é muito triste ter o próprio ministro da Saúde semeando dúvidas, semeando confusão, em vez de esclarecer que seria o papel dele, esclarecer os jovens pais e mães dessas crianças de 5 a 11 anos de que a vacina é segura, de que a vacina é eficaz, de que a vacina é benéfica e ela é necessária para que a gente saia dessa situação pandêmica e para que as crianças também estejam protegidas. Sim, e para a gente deixar claro, doutora, então, sobre essa fala do ministro, que chegou a afirmar que a gente precisa conhecer os benefícios, mas também os outros efeitos da vacina, queria que a senhora explicasse mais uma vez, por favor, sobre os estudos que a gente já tem de vacinação em crianças e sobre a experiência também que a gente tem em outros países já. Estados Unidos, por exemplo, né, que já está vacinando uma parcela grande da vacinação das crianças, né, fazendo já a vacinação de uma parcela grande das crianças ali no país, doutora. Exatamente. Então, primeiro, os estudos. A vacina infantil, ela foi testada, assim como todas as outras vacinas. Então, a vacina pediátrica, ela foi testada em testes clínicos que envolveram aproximadamente 3.000 crianças dessa faixa etária e onde foram verificados possíveis efeitos colaterais. Os efeitos colaterais que apareceram nesse teste clínico não foram diferentes dos efeitos colaterais de qualquer outra vacina infantil, que são aqueles de sempre.
sempre, é dor no local da aplicação, é possivelmente uma febre, não é nada diferente de outras vacinas que existem no calendário e que a gente aplica rotineiramente nas nossas crianças para prevenir doenças infecciosas. Depois, além dos testes clínicos, a gente tem a sorte de que a gente vem um pouco atrás de países que já estão aplicando essa vacina há algum tempo, como, por exemplo, aqui nos Estados Unidos. Então, hoje, a gente tem dados que permitem fazer o acompanhamento da aplicação da vacina pediátrica da Pfizer em mais de 8 milhões de crianças que já foram vacinadas. E nenhum efeito colateral digno de nota foi reportado. Então, por favor, a vacina foi testada, ela foi avaliada pelas agências regulatórias, tanto pela FDA, quanto pela EMA, quanto pela nossa Anvisa no Brasil. Os órgãos competentes para fazer isso fizeram essa avaliação e atestaram que a vacina é segura e eficaz. Sim, muitas dúvidas surgem a partir dessa fala do ministro também, doutora, e eu gostaria que a senhora explicasse sobre o efeito da miocardite. Quando ele aconteceu, efeitos leves, numa parcela mínima que foi vacinada em grande escala, só para que fique claro e as informações não fiquem todas misturadas, que é o que acaba acontecendo, dependendo da forma como a gente comunica a saúde pública. Exato. Então, os poucos, raros, muito raros casos de miocardite que foram observados em adolescentes, meninos do sexo masculino e que poderiam ter relação com a vacina, então por isso foram investigados, a grande maioria, e esses eram casos muito raros, não é que foram casos comuns, é que quando eles aparecem, eles precisam ser investigados, justamente porque vacinação é algo levado a sério pelas agências regulatórias que fazem também o acompanhamento. Então, todos os departamentos de saúde, as secretarias fazem coleta de possíveis efeitos adversos e eles têm que ser reportados. Esses casos raros, eles foram, em geral, resolvidos sem necessidade de intervenção hospitalar. Então, foram casos muito leves e, de novo, frisar, foram raros e foram resolvidos facilmente. Agora, quando a criança ou adolescente pega Covid, aí sim a gente tem um aumento de casos de miocardite. Então, o vírus tem muito mais probabilidade de causar miocardite nos adolescentes do que a vacina, mas é muito mais probabilidade. Vacina, casos raríssimos. Covid, a gente já tem casos mais constantes, então tem que deixar isso muito claro, a probabilidade de o adolescente ter miocardite porque teve Covid é muito maior do que se ele tomar vacina. Sim. Doutora, o intervalo entre as vacinas para as crianças, ele vai ser de 8 semanas aqui no país, diferente da bula, isso está acontecendo em outras regiões também? Olha, daí já não sei dizer. Nos Estados Unidos o intervalo é o mesmo, é o intervalo descrito em bula e até onde eu sei nos países onde está sendo aplicado na Europa também. Mas a gente tem algumas diferenças que foram vistas aí durante a pandemia no mundo do intervalo na vacinação. Isso aconteceu não só no Brasil como em outros países também que resolveram fazer aí um jogo maior ou menor com intervalo de acordo com estratégias de saúde pública. Sim. Doutora, enquanto a gente está conversando, a gente vive um momento de pandemia diferente do que a gente acompanhava nos últimos meses aqui no país, com todo o otimismo em relação à vacinação, que não é diferente, até pelos casos que a gente está acompanhando agora serem leves, mas há uma procura grande por testes, há um número grande de casos de Covid depois da virada do ano, conforme foi alertado por vários especialistas também, que aconteceria neste período. Como é que você analisa esse momento de pandemia que a gente está vivendo agora, doutora? E a variante Ômicron, pelas características dela, por ela ser uma variante com contágio grande, mas com sintomas que até agora têm demonstrado ser mais leves, ela pode indicar que estaríamos no começo do fim desta pandemia? Ela pode ser um sinal disso realmente, doutora?
O que indica que a gente está no começo do fim, e daí sim eu acho que é motivo para o otimismo, é vacinação. Não é o Ômicron, é vacinação. E no Brasil a gente tem por que se orgulhar do nosso processo de vacinação. Apesar das tentativas de desconstruir a confiança do brasileiro em vacinas, que vem do Ministério da Saúde, o brasileiro ainda confia sim em vacinas. O brasileiro quer se vacinar. A maior parte dos pais quer vacinar as crianças e o brasileiro quer se vacinar. Então a gente tem uma população que se vacina e a gente tem um programa de vacinação que é muito capaz de cumprir essa agenda. Então, a vacinação é o que traz a esperança de que esse ano pode ser o ano onde a gente sai desse estado pandêmico. Não é o fim da Covid-19, é o fim do estado pandêmico. Provavelmente a gente vai conseguir fazer isso em 2022 com vacinação. A Ômicron, ela vem não como disseram alguns, né, amalucados, como um presente de Deus. Doença não costuma ser presente de ninguém, não. Mas a Ômicron vem como um grande alerta para a gente lembrar da necessidade de vacinar de maneira equitativa, de vacinar os países pobres, de que se a gente não conseguir vacinar globalmente, outras variantes como a Ômicron podem surgir. E daí fica um outro recado também. Sabe como que variantes surgem? Quando o vírus circula loucamente. Sabe quando que o vírus circula loucamente? Quando as pessoas esquecem de cumprir as medidas sanitárias de prevenção, porque elas acham que essa variante é mais leve. A variante é mais leve, mas e a próxima variante será mais leve também? Então, a Ômicron vem para dar esses lembretes para a gente, vacinar de forma equitativa e não podemos bobear nas medidas, mesmo estando diante de uma possível variante que causa doença mais leve. Ela tem indícios, sim, de estudos em modelo animal que sugerem que ela não é tão capaz de colonizar o pulmão, então não seria tão capaz de causar doença grave, mas a gente não sabe o quanto ela é mais leve do que a Delta, por exemplo, e mesmo se ela for mais leve, vamos imaginar o seguinte, ok, então ela é uma variante que causa menos doença grave, ela causa doença grave em menos gente, mas se tem muita gente ficando infectada com a Ômicron porque ela circula mais e porque ela circula entre vacinados, então mesmo assim vai ter muita gente que vai ficar gravemente doente e vai precisar de hospitalização. E lembrando também que é uma doença que mesmo quando ela afeta com casos leves ou moderados, ela pode ter sequelas longas. Então não é por ser uma variante possivelmente mais leve que a gente vai liberar geral e partir de novo para aquela ideia esdrúxula da imunidade de rebanho natural, deixa todo mundo pegar. Eu já ouvi coisas de, é uma cepa vacinal. Não, gente, isso não existe. Existe vacina e existe o vírus que causa a doença. E quando a gente tem vacina, a gente teria que ser muito, muito burro para preferir a doença. Então, por favor, não sejamos tão burros assim. Com certeza. Agora, doutora, já há algum estudo sobre as sequelas da variante Ômicron ou ainda é muito cedo para a gente fazer qualquer tipo de relação? Muito, muito cedo. A gente está começando a entender essa variante agora. Como eu falei, mesmo os estudos que sugerem que ela é mais leve são estudos em modelo animal. E a gente sabe que nem tudo em modelo animal pode ser extrapolado para humano. Então, a gente vai ter essas respostas nos próximos meses, mas por enquanto está cedo para avaliar. E por isso a cautela. Diante da incerteza, a gente não pode admitir que é mais leve e não vai causar sequela. A gente não sabe. A gente precisa primeiro ter essas respostas para depois tomar atitudes de políticas públicas adequadas. Então, na incerteza, a gente vai dar um passo atrás e vai falar: o que nós sabemos é que temos uma variante mais transmissível e que escapa de vacinas. Isso é o que nós sabemos com certeza sobre a Ômicron e isso requer cuidados. E os cuidados não são nada diferentes do que a gente já conhece. É evitar aglomerações e o uso de máscaras, principalmente no transporte público, quando a gente tem contato com outras pessoas. E máscaras adequadas. Já está mais do que na hora da gente usar máscaras adequadas, máscaras do tipo PFF2 no Brasil e não máscaras de pano.
Tá certo. Doutora Natália Pasternak, muito obrigada por mais essa entrevista aqui na CNN Brasil. Sempre um prazer conversar com você. Até a próxima e um bom ano para nós. Eu que agradeço, um bom ano para nós todos, que seja realmente o final desse estado pandêmico que já está realmente acometendo a gente há tempo demais. Com certeza, a gente torce para isso. Doutora, obrigada, um beijo.